Vamos lá, povo. Movimento retilíneo uniforme, MRU. Definição. Vamos entender do que se trata. Primeiramente, eu estou falando de movimento. Se eu estou falando de movimento, eu estou falando basicamente de um objeto que tem um deslocamento. Ele muda de posição. Ou seja, eu vou levar em consideração o ΔS dele, a mudança de posição. Ele está em movimento. Retilíneo, aqui no nosso contexto, retilíneo significa basicamente um objeto se movimentando em linha reta. E uniforme, um objeto se movimentando de forma uniforme, significa que ele tem velocidade constante. Então, aqui nesse estudo de movimento retilíneo uniforme, nós vamos analisar objetos em deslocamento em linha reta com velocidade constante, famoso MRU. Pois bem, no estudo do MRU, a gente vai usar como fator principal o que nós chamamos de função horária da posição. O que vem a ser isso? Considere a velocidade média desse objeto, ΔS sobre ΔT. Como eu estou analisando um movimento que tem velocidade constante, então a velocidade desse objeto coincide com a velocidade média, né? Porque se ele tem a mesma velocidade sempre, então a velocidade média vai ser essa velocidade. Então, essa velocidade, ao invés de eu chamar de velocidade média, eu vou chamar apenas de velocidade, porque ela é constante. O ΔS, a gente já sabe que é o famoso posição final menos posição inicial. E o tempo, mesma coisa. Tempo final menos tempo inicial. Só que perceba o seguinte, o que vem a ser o tempo inicial? O tempo inicial é aquele momento antes de eu disparar o cronômetro. Ou seja, antes de eu fazer o estudo, iniciar o estudo, o cronômetro está zerado. Aí quando eu inicio o estudo do movimento, aí eu disparo o cronômetro. Então eu vou dizer que esse tempo inicial eu vou chamar de zero. Tempo inicial é zero. Então minha equação fica assim, ó. Velocidade é igual S menos S0 sobre o tempo. Se eu fizer aqui a passagem do t para o outro lado multiplicando, isso vai ficar v vezes t igual S menos S0. Passando o menos S0 para o outro lado, né? Passando esse carinha aqui para o lado de lá do sinal de igual, isso vai ficar S0 positivo, S0 positivo, mais VT igual a S. Ou seja, o que eu posso escrever aqui então? Eu posso dizer que a posição do objeto é igual à sua posição original, né? Posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Essa equaçãozinha aqui é o que nós chamamos de função horária da posição. Quem é quem aqui nessa fórmula? O S basicamente é a posição final. O S0, como a gente já sabe, posição inicial. O V é a velocidade constante dele, né? Simplesmente a velocidade.
E é claro que t é o tempo. Nessa equação, então, cada elemento aí tem essa função. Deixa eu colocar aqui a setinha de vermelho. Então, se eu souber lidar bem com essas informações, eu consigo lidar bem com essa equação. Essa equação serve para quê? Essa equação ela serve para eu meio que deduzir qual é a posição de um objeto à medida que o tempo passa. Eu quero saber qual é a posição do objeto à medida que o tempo passa. Então, se eu conhecer a posição inicial e a velocidade com que ele se move, eu consigo dizer a posição dele a qualquer momento. Veja só essa situação aqui, ó. Vamos supor que um objeto ele se movimente da seguinte forma. Ele tenha uma posição inicial igual a 4 metros. Ele está na posição de 4 metros inicialmente. Ele tem uma velocidade de 2 metros por segundo. Não, 3 metros por segundo. Então, a função desse movimento, a função que descreve esse movimento, ela é assim. S igual S0, que é 4, mais a velocidade, que é 3, vezes o tempo. Essa é a equação do movimento dessa partícula aí. Agora eu posso me perguntar o seguinte: onde essa partícula está ou estará após 5 segundos? Bem, após 5 segundos, eu posso deduzir onde essa partícula vai estar. Basta eu trocar o tempo por 5. Então fica assim, ó, a posição da partícula vai ser posição inicial, que é 4, mais 3 vezes o tempo que eu estou usando. O tempo que eu estou usando é 5. Ao fazer essa continha, dá 4 mais 15, ou seja, após 5 segundos, a posição desse objeto é 19 metros. Então eu consigo dizer onde ele vai estar à medida que o tempo passa. É para isso que serve a função horária da posição, para definir a posição do objeto no tempo. Tá? Onde esse objeto vai estar após 4 segundos. 4 segundos não, já coloquei 5 aqui. Após 9 segundos. Pronto, qual é a posição dele? Bom, esse objeto, 4 mais 3 vezes 9. Todo mundo sabe que essa continha aqui vai dar 31 metros. Ou seja, esse objeto está na posição de 31 metros após 9 segundos. Tá? Eu posso fazer uma pergunta ao contrário. Fazer o seguinte: em qual tempo esse objeto está na posição de, sei lá, 94 metros? Pronto. Em que momento ele estava nessa posição? Bom, para isso, eu pego a equação do movimento, S igual 4 mais 3t, e aí, como eu estou falando que a posição dele é 94 metros, então eu vou trocar agora a posição por 94. Então fica assim. Fica assim, 94 é igual 4 mais 3t. Aí é só resolver essa equação, né? Fica 94 menos 4 igual a 3t. 90 é igual a 3t. Portanto, 90 dividido para 3 é o tempo. Isso dá 30. Isso mostra para a gente que ele vai estar na posição de 94 metros
após 30 segundos. Se eu fizesse outra pergunta, em qual tempo... Aqui, ó. Em qual tempo ele vai estar na posição de 35 metros? Pronto. Em qual tempo ele está na posição de 35 metros? Para eu saber isso, eu pego a equação do movimento e aí eu troco a posição por 35. Ou simplesmente igualo isso aqui a 35, né? Eu posso fazer assim também. Ao invés de substituir o S, eu posso igualar a 35. Resolve a equação. 3t é igual a 35 menos 4. 3t... E acho que fiz besteira aqui. Não, vamos trocar o valor aqui. Ao invés de 35, 37, tá? Em qual tempo ele está na posição de 37? Pronto. 37. Agora eu faço a conta. 37 menos 4 dá 33. Portanto, o tempo é igual a 33 dividido para 3. Isso mostra para a gente, então, que o tempo é igual a 11 segundos. Significa, então, que a partícula vai estar na posição de 11 segundos. Justamente aí para não ter mistério. Tá? Vamos ver uns exemplos aqui.